Na manhã seguinte, dissemos o que havia acontecido. Nem todos acreditaram em nós, porém, os meus tios, que moravam ali na fazenda, chamaram os nossos pais em particular e, quando voltaram, nos disseram o seguinte: quando vocês virem alguém que não conhecem, quando vocês virem algum barulho anormal, não pergunte o que é, não saiam para ver o que é, não conversem com quem virem, simplesmente rezem e vão dormir. Não ficamos muito satisfeitos com a resposta, mas não quisemos saber também o que era. Terceira e última noite apavorante. Na última noite, acordamos todos 3 horas da madrugada. Quando eu digo todos, eram todos que estavam ali, presentes na fazenda. Acordamos às 3 horas com um choro desesperador de uma mulher e os gritos de um homem. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Na minha cabeça, aquilo era um pesadelo, um filme de terror. E realmente era um filme de terror, um pesadelo. Porém, estávamos todos vivendo aquilo naquele momento. Saímos do quarto porque ouvimos barulhos no corredor, vozes conhecidas. Tivemos a segurança de sair, porém, quando o fizemos, juntamente com todos os outros, vimos uma mulher que gritava por todos os cantos, correndo de um lado para o outro, e atrás dela havia um homem que gritava feito louco. Eu olhava aquilo incrédulo. Quando busquei o olhar de minha mãe para perguntar o que estava acontecendo em silêncio, eu a vi desacreditada. O meu pai, amparando a minha mãe, olhava para mim com um olhar de volte para o quarto, mas eu não conseguia sequer me mover. Olhávamos todos uns para os outros, sem entender o que estava acontecendo. Quem era aquela mulher? Quem era aquele homem? O que eles estavam fazendo ali na fazenda? Eu não os conhecia. Na verdade, nenhum de nós conhecíamos aquelas pessoas. Bom, pelo menos assim eu imaginava. Fui até o cantinho buscar aconchego nos meus pais. E o meu pai, me segurando, falou que não era para eu abrir a boca, era somente para rezar em pensamento. E todos fizemos aquilo. Aquela mulher gritava, só víamos os vultos passando de um lado para o outro e o homem atrás. Ela chorando e ele gritando. Era como se ela estivesse sendo agredida por ele. Aquilo durou exatamente até as 3h45 da manhã. Quando tudo terminou, ninguém teve coragem de voltar para os seus quartos e amanhecemos o dia todos ali na sala da fazenda. Ninguém tocou no assunto, até o café da manhã. Depois do almoço daquele dia, o meu tio pediu para que ficássemos todos juntos, que ele ia contar quem eram aquelas pessoas. Antes de comprarem aquela fazenda, ela pertenceu a um senhor, um coronel que morava por ali. Assim ele era conhecido. Todos dizem que ele era um homem muito bom. Ele tinha somente um filho, e este filho faleceu em um acidente, uma queda do cavalo. As pessoas dizem que o filho dele, ao cair do cavalo, caiu sobre o próprio pescoço, quebrando a coluna e tendo morte instantânea, sem ao menos ter tempo de ser socorrido. O seu pai, que até então era um homem muito amável, começou a ficar nervoso, agressivo, e em uma noite, em um ataque de fúria, um surto psicótico, ele estranhou sua esposa e começou a agredi-la. Como estavam apenas os dois dentro de casa, ele homem muito forte e ela mulher muito franzina, não foi difícil imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Pois é, ele a perseguiu e a matou.
Pela manhã, foram encontrados ele ao lado dela e ela já morta. Quando o homem viu o que havia feito com sua esposa, ele enlouqueceu de vez. Foi cuidado por seus irmãos, mas não demorou a falecer. Sua família não quis ficar com a fazenda e venderam a propriedade por um preço muito abaixo de mercado para os meus tios. Até então, nada havia acontecido de anormal naquele lugar. Porém, o que vimos naquelas 3 noites não nos deixou esquecer nunca mais. Naquela mesma tarde, o meu tio pediu para que o padre fosse até lá e benzesse a fazenda. Assim foi feito. Não ouvimos nada, porém, na manhã seguinte, graças a Deus, viemos embora. E eu confesso a vocês que eu nunca mais tive coragem de voltar na fazenda. Já se passaram 3 décadas e eu não consigo mais voltar lá. Até hoje, todas as noites, eu ouço os gritos apavorantes daquela mulher e ouço também os gritos aterrorizantes daquele homem. Eu consigo ver as cenas se reproduzir em minha mente todas as vezes que acordo pelas madrugadas. A sensação de que tenho é que aquele momento está se reproduzindo. Não consigo esquecer. E isso eu sei que vai me perseguir pelo resto de minha vida. Por mais que eu saiba que aquilo aconteceu há muitos anos atrás, a sensação de que tenho é que se eu botar os pés naquele lugar novamente, tudo acontecerá da mesma forma. Eu não vou correr esse risco nunca mais. Boa noite.